Hello! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem por aí. Hoje, especificamente, eu não vou conseguir fazer a live junto com vocês, mas eu vou deixar um videozinho aqui para vocês já postos, para quem já mandou algumas dúvidas lá no Telegram, e também falar um pouquinho sobre o andamento dos mercados aí que a gente andou avaliando desde domingo, né? Vou colocar rapidamente aqui o índice Bovespa. Começar com o Bovespa, dólar, e depois a gente passa para criptos e forex, tá bom? O que a gente viu acontecendo ao longo da semana, né? A gente tinha essa região aqui, bem aqui, deixa eu tirar isso aqui, bem aqui, que era o nosso nível-chave. Tentamos romper esse nível-chave, voltamos até essa região, que de fato não era a melhor dos mundos para que a gente pudesse vendê-lo, até porque eu estava esperando que o índice voltasse pelo menos ou nessa região, ou no mínimo 50% desse fair value gap. Ele nem teve força para chegar lá. Simplesmente fez a quebra da estrutura aqui, indicando que ele poderia estar perdendo o nível-chave dele, e aí o próximo movimento de quebra aqui embaixo seria um boss, né? Porque seria justamente a quebra da estrutura dando continuidade à tendência de queda. Voltou até aqui e fez a primeira quebra da estrutura aqui. Então aqui a gente tem o primeiro boss. Até este ponto aqui, a gente não tinha atingido o choque, né? Que é os 50% do range. Esse range aqui. Esse range aqui. Mas neste movimento nós atingimos em cheio, voltamos de fato até este ponto aqui, neste order block aqui, fizemos o ponto de reversão e foi uma venda linda e maravilhosa. Quem conseguiu pegar ela ontem e no próprio 50% do movimento, ou até mesmo na abertura dessa barra que a gente costuma falar, que o doji ele é muito forte, né? Ele é um super doji. A gente teria pego aí um movimento de 2,23%, né? Então foi um movimento muito bacana. Agora, o que a gente consegue avaliar que está acontecendo no Ibovespa? A gente já teve a reversão dos 60 minutos, 60 minutos falando, Ariane, agora eu quero cair. Só que em contrapartida, ontem, e aí fica mais fácil visualizar, eu mostrar para vocês, até que nos 5 minutos dá para visualizar aqui junto. Quando eu cheguei neste ponto aqui, que nos 60 minutos era este ponto deste, order block aqui, deste order block aqui, fizemos o fechou dentro da região, fechou fora da região, teve trade de compra acionado neste ponto aqui, o alvo desse trade de comprar aqui não chegou nem perto, ainda não chegou nem perto. E aí, o que a gente vê? Nos 5 minutos, a gente já teve uma reversão da tendência do player vendedor. A gente sempre tem que lembrar que em todo o tempo gráfico temos dois players atuando, o comprador e o vendedor. Às vezes, eles são até o mesmo player, a gente tem que ficar muito ligado nisso. Mas o que é o ponto que eu quero dizer para vocês? Às vezes, o tempo dos 5 minutos vai estar brigando contra o 15 minutos, que vai estar brigando contra o 60, contra o diário, etc e tal. Logicamente, o melhor dos mundos é a gente operar quando estão todos alinhados. Aí é um docinho de coco para a gente operar. Só que raras às vezes vai acontecer. Então, eu vi que os 60 minutos, ele reverteu a tendência, chegou no nível de suporte lá e foi onde a gente viu o repique. E esse foi o repique dos 5 minutos, que teve o choque aqui, bem neste ponto. E o mercado tá andando, viu, gente? Por isso que tô mexendo aqui. Tô gravando agora. Hoje é o quê? 28 de junho, e são 10 para as 3 da tarde. Então, a gente teve o choque aqui. A gente teve a quebra da estrutura neste ponto. Primeiro boss. Segundo boss. O que me indica que se eu tive o choque e eu tive o primeiro boss? Que os 5 minutos está atuando somente no lado comprador. Então, os 60 minutos está de baixo, os 5 minutos já reverteu para alta. 15 minutos. O que ele me mostra aqui? Poderia considerar isso aqui, essa estrutura aqui, como o choque de 15 minutos. Quem é mais conservador vai considerar aqui, tanto faz como tanto fez, porque de fato o movimento do 15 se reverteu. E aqui o primeiro boss
primeiro boss e não fez o segundo boss. Na verdade, ele manipulou o segundo boss no dia de hoje. Indicando também que o player do 15 tava, né, até então, porque no dia de hoje já se movimentou para baixo, tava somente do lado comprador. Então, eu tinha uma possibilidade no dia de hoje de desenhar o seguinte: toda vez que eu quebro uma estrutura, eu tenho que desenhar uma nova referência. Isso aí a gente já está cansado de saber. Então, se eu quebrei essa estrutura anterior, eu desenho a minha nova referência, que é este ponto aqui. Daqui até aqui. O que me indicaria que hoje, para eu poder fazer qualquer venda, eu teria que esperar ele romper, de fato, os 50% da região. Isso está igualzinho no índice futuro, a gente já passa para lá, tá? Nos 50% da região. E ele não chegou. O que ele fez em contrapartida? Ele simplesmente veio até essa região aqui, que era uma região de um order block que a gente tinha traçado no índice futuro, fica mais bonito também. Fez a primeira entrada do sniper, a entrada era aqui, o alvo era até a máxima, perfeita realização. O segundo tipo de trade, que era dos 50%, ele também deu o alvo dos 50%. Veja que ele teve o toque do... Tá certo aqui? Aqui. Ele deu o toque dos 50%, repicou até o próximo ponto de alta liquidez, que era a extremidade. Agora, com a possibilidade de acionar tantas coisas ao mesmo tempo, ele fica tudo acionado. A próxima extremidade, então, 2 trades de compra. Não fiz nenhum trade de venda hoje. Eu até tinha postado lá no grupo do Telegram. Mas teve muita gente que usou, inclusive, este order block aqui como ponto de referência para fazer esse trade de venda aqui. E agora também, esse segundo trade de venda aqui fechou acima da região, fechou abaixo da região. Pau na venda quando perde aqui, alvo bem aqui, tá? Agora, o que o movimento pode estar acontecendo aqui? Isso a gente vai ver ao vivo juntos. Vou passar aqui para o índice futuro. Então, fazendo copy trade do que estava acontecendo no Ibovespa, a gente tinha esse nível de order block aqui. Vou marcar esse bloco de ordens total aqui, tá? Ele pode estar vindo no segundo ponto de compra dele. E aqui seria novamente um ponto de confirmação de compra. Eu teria que esperar o quê? Ou eu espero a manipulação, a sacanagem do mercado, ou simplesmente eu poderia estar plotando a minha ordem aqui dos 50% e estar comprando. Inclusive, bora ver se vai dar certo? Vou ficar aqui. E o alvo posso traçar até aqui, tá? Vamos deixar esse trade rolando aí. É até bacana estar fazendo isso agora. Tem gente que vai querer, eu saio só no 2-para-1 do movimento. Ou então, não, eu só saio na próxima zona de liquidez. Se eu pegar a zona de liquidez dos 5 minutos, eu teria que sair aqui, ó. Só que eu prefiro ser mais conservador e fazer o seguinte: se eu perdi essa estrutura aqui, a minha nova referência se torna essa aqui, ó. Porque eu tenho que esperar a perna fechar. Mas se for até aqui, a mínima. Minha nova referência se torna essa daqui. Se é a minha nova referência, qual que é o primeiro ponto de interesse da região vendedora aqui? É esse doji dos 50%, certo? Então, eu prefiro sair nele. Vamos ver se vai dar certo ou não. Então, é isso que temos. Ontem, inclusive, a gente teve um trade acionado aqui. Dos 60 minutos, que foi na manipulação deste fundo anterior aqui, ó. A gente tinha esse fundo. Tô direitinho ali, aí. Que eu fechei abaixo do meu fundo, fechei acima do meu fundo, e o trade foi acionado bem no rompimento deste candle aqui de 1 da tarde, ó. Bem aqui. Stop tá aqui, esse trade não pagou ainda nada. Não, na verdade ele pagou 150 do stop. Bonito se ele tivesse pagado 2-para-1, né? Mas tudo bem. O alvo desse trade estava até nessa região aqui, coisa que ele ainda não chegou. Então, é difícil falar para vocês, inclusive agora, qual que é a perspectiva do mercado de manhã, porque o mercado ainda está em andamento.
mas a gente consegue ver que ele está trabalhando dentro do próprio range ainda da referência do dia anterior. Para que eu possa fazer qualquer outro tipo de coisa que não seja compra aqui neste momento, eu preciso que ele rompa para algum lado. Ou ele rompe para cima, me dando um boss de continuidade na tendência de alta dos 5 e do 15 minutos e tentando reverter os 60, ou perde logo essa bagaça aqui, e aí ele vai estar dando continuidade na queda, eu já vou poder confirmar novamente que os 5 e o 15 viraram para baixo. E aí eu vou esperar todo o repique para poder fazer uma venda, tá? Vamos aqui agora no dólar. Doleta, que fez um movimento muito forte. Cara, olha essa pancada de alta. Em uma hora ele conseguiu subir, credo, 52 pontos. Lindo, lindo trade quem conseguiu pegar, tá? Inclusive esse trade foi acionado no dia de ontem, na manipulação do mercado neste último fundo que a gente tinha aqui. Este último fundo fica muito mais visível no próprio 5 minutos. A gente comentou sobre esse trade no nosso Telegram. Cadê os 5 minutos? Vai. Opa, pronto. Tá certo aqui. 5 minutos, fechou abaixo da região, fechou acima da região. Trade acionado aqui, stop aqui. A pessoa que deixou o stop muito próximo foi estopada. A pessoa que deu um pouco mais de gordura não foi. Outra coisa que a gente poderia ter avaliado seria o próprio delta. 20 mil pessoas vendendo isso aqui, mais 14 mil pessoas vendendo isso aqui. É normal, sim, numa tendência de baixa, a gente tem muita gente vendendo. Mas o que me chama a atenção aqui é a resposta compradora de 13 mil. Quando eu vejo essa resposta compradora de 13 mil, vejo o quanto ela é muito maior do que as anteriores, como ela impacta. O que eu faço? Eu vejo essa resposta aqui, eu compro aqui, na máxima do comprimento do candle, stop abaixo da região. E aí, de novo, se você foi violinado aqui, você tinha que ter entrado aqui de novo, tá? E o trade andando. E esse foi um trade que ativou os 60 minutos, inclusive, porque nós sabíamos que já tínhamos essa divergência fundo, mesma região de fundo, divergência de MACD, na ticada na ticada do MACD eu poderia ter entrado. Onde foi a ticada aqui? Eu tive este candle aqui. Este candle aqui, que foi o que violinou bem mais baixo do que os anteriores. O próximo foi esse do rompimento. A pessoa que entrou bem aqui, e não é um trade muito amigável, porque está entrando na cara do gol do vendedor, mas quem arriscou bem e foi muito bem, saiu com o alvo já lá em cima, né? Eu acho. O trade pagou quase 1,5, mas foi um trade de fato acionado nos 60 minutos. Conseguiu romper agora novamente. O que é esse ponto aqui que temos? Conseguimos romper isso aqui. Essa região aqui, opa, quase que eu compro aqui. Essa região aqui, que era o nível-chave dos 60 minutos, agora nós já temos o choque revertido, então o movimento revertido de 60 minutos. O que eu tenho que aguardar? Eu tenho que aguardar para uma entrada de confirmação que poderia ser nessa região ou que sai e voltar novamente para essa região. Lembrando que tem uma forte possibilidade também, quando a gente vê uma barra muito forte assim, coisa que não é um institucional que faz, não é um varejão que faz, é um institucional, a gente tem que marcar o nosso fair value gap, né? Então, a região dos 50% dessa barra pode fazer com que o preço dê uma enroscada e tente fazer uma nova quebra-estrutura, rompendo essa estrutura aí, e por aí vai. Beleza pura? Lembrando que agora, se eu for por 15 minutos, eu tenho que trabalhar uma nova referência. Qual que é a referência que eu vou trabalhar aqui? Qual foi a pernada que rompeu uma estrutura importante? E essa daqui, né? Essa pernada aqui. Então, se eu tenho essa pernada aqui, eu vou traçar o meu prêmio de desconto. Aqui, opa. Aqui. Só poderia comprar abaixo dos 50% e, de fato, essa base aqui vai se tornar muito forte para o movimento, tá? Essa base aqui.
Se torna muito forte para o movimento. Para acontecer algum tipo de manipulação, ele conseguir subir. Por isso que no 50% ele pode enroscar o preço, só que não é um momento muito agradável para a gente poder sair comprando por aí, tá? Bitcoin. Vamos falar sobre Bitcoin. Bitcoin deu uma entrada de confirmação da venda de 1 hora. Eu tô amando esse Profit Ultra aqui, que a gente consegue ver todos os ativos aqui, viu? A gente tinha tido a quebra dessa estrutura aqui, certo? Deixa eu tirar isso aqui, deixa eu tirar isso aqui. A quebra dessa estrutura aqui, quando a gente fez essa paulada aqui para baixo, voltamos até uma região favorável para a compra. Então, se eu quebrei a estrutura nesse aqui, vou traçar meu prêmio de desconto. Novamente. Não tem segredo, cara. É uma receita de bolo. Vim acima dos 50%, encontrei um doji. Cara, caramba, caraô. Isso aqui é um trade que eu quero fazer. E aí é um trade com stop curtíssimo, que seria esse stop aqui, ó. De 0,24 para o alvo aqui na extremidade, de 2%. Lindo movimento. Quem ainda não pegou esse, ele ainda fez o rebate do preço, o comprador rebateu o preço para cima, para novamente este ponto maravilhoso, esse dojizinho aqui. A gente consegue ver até o sweep de liquidez aqui, uma varredura de liquidez. Fechou em cima, fechou embaixo, você poderia ter entrado. 50% você poderia ter entrado. Só o toque da abertura do doji você poderia ter entrado. E para mim, já deu alvo dessa nova venda do BTC, tá? ETH USD. 60 minutos novamente também deu um trade de venda muito bacaninha. Muito bacaninha. Eu sei que é difícil a gente ficar olhando todos os ativos possíveis, né? Eu sei. Eu tô dando graças a Deus que eu tô tendo muita insônia, então eu tô acordando de madrugada, então eu consigo até pegar vários movimentos bacaninhas por aí. Pois então, rompemos essa estrutura de base, bem nessa pernada aqui. Eu pego a referência dela aqui, ó. Pá. Onde que eu vou pensar em vender? Eu poderia ter pensado em vender aqui. Esse trade tomou um stop. E o meu próximo ponto de referência aqui. Fechou acima da região, fechou abaixo da região. Pau na venda aqui. Opa, sai daqui. Pau na venda aqui. E trade no alvo atingido. Beleza pura? Agora vamos para o Trading View. Cadê? Trading View. Aqui. Ah, mentira, eu tenho que pegar o aplicativo. Que fica mais bacana da gente olhar. Vou pegar US 500 primeiro. Tá certo isso aqui? Isso aqui tá de cor. Ah, tá certo. É porque tá essas marcações aqui do estagiário. Eu não entendo. Esse ponto tracejado é alta liquidez. Esse ponto tracejado aqui que ele colocou é onde a gente já vê uma linha de tendência de alta que tenderia a ser rompida porque ela tem liquidez guardada ali. Vamos descer para o diário, porque fica mais fácil para a gente visualizar, tá? Pelo diário, o que a gente conseguiria ver aqui? Que ele já atingiu essa região aqui. Vou descer isso aqui para cá. Este order block aqui não foi de fato no 50%, só quem entrou no toque, né, no Trader Sniper, que de fato conseguiu pegar o movimento. Eu não tive coragem, porque eu gosto sempre de esperar para um movimento de confirmação, depois que eu vejo barras muito fortes, assim, indo em direção ao ponto que eu quero entrar. Mas isso é de gosto, tá? Isso é de gosto. Se eu for descer... Ah, e essa venda aqui, ela teria como alvo final essa região aqui, desse candle vermelhinho aqui, né? É porque tá preto. Esse candle preto, né? Que é o último order block da minha região, da pernada de alta. Então, é um order block bem forte. O comprador vai tentar... Maior probabilidade é que tente defender essa região. Então, se eu for aqui, às vezes, vamos ver se no 1 hora ele me deu uma entrada de confirmação. Aqui eu tinha a minha região do key level.
bem aqui. Perdi ele. Não foi a melhor das entradas da confirmação, não, viu? Porque, ó, eu perco com essa pernada e ele só me dá até esse doji. Então, não foi a melhor dos mundos, não. Eu não teria nem pegado esse trade nem pela confirmação. Nem no 4 horas eu acho que eu conseguiria. Não, de jeito nenhum. O máximo que eu poderia ter pensado é o seguinte, ó. Tive, então, a perda do meu nível chave que estava aqui. Fiz o meu primeiro boss aqui. Fiz o meu segundo boss aqui. Então, eu tenho um player de 4 horas atuando somente na venda. Se eu tenho ele somente na venda, eu vou procurar por algum order block, sempre tomando como a referência da nova pernada que eu tive. Então, a nova pernada é essa daqui até esse ponto aqui. Opa. Vou esperar atingir acima dos 50%, alguma região, e aí eu teria que filtrar pela 1 hora, né? Eu acho. Deixa eu ver se teve no 1 hora aqui. Um trade bacaninho. Bem aqui nesse order block, né? Ele não chegou nem a tocar aqui, ele veio só até esse último order block. Quem foi muito assíduo aí pegou o trade com um stop aqui em cima e o alvo bem na saída aqui. Bem na saída. Vamos olhar Shao. Cadê você, ouro? Aqui. O ouro a gente sabe que é um ativo que ele gosta de trabalhar muito nas volatilidades, nas extremidades, né? Então, assim, eu fico esperando para pegá-lo e acaba que eu durmo no ponto, igual este ponto aqui. Eu dormi total no ponto. Eu estava esperando pelo menos que ele fizesse uma manipulação um pouco mais forte. Não fez. Tocou simplesmente a região. Fez só um pavio no diário. Aí eu falei, cara, não vou entrar. Obviamente que é uma manipulação. E não era. De fato, ele caiu. Então, o que eu espero agora aqui para o ouro, tá? Ele já teve o ponto de parada dele nessa região aqui. Este cara aqui. Para mim, era um cara forte. Até eu acho que a gente conversou na própria segunda-feira, eu conversando com o Celso no canal, eu falei para ele, ó, se romper esse candle aqui, ó, porque a gente estava mirando isso aqui. Falei, ó, fechou abaixo, fechou acima. Se romper esse candle aqui, ele ativa uma compra para tentar vir para essa região ou quiçá essa região novamente. Ele não ativou, simplesmente perdeu o ponto e agora ele está em cima deste último order block. Em verdade, caso o candle de hoje feche assim abaixo e o de amanhã feche acima, ele me ativa uma nova compra com stop abaixo, aqui abaixo, bem aqui. Meu stop iria aqui. E o meu alvo dessa compra poderia ou vir nessa região de base anterior, ou você determina se for 2 para 1, ou você tentar pegar o trade até o ponto de maior liquidez. Mas eu já ficaria bem feliz se ele viesse até essa base anterior aqui. Na verdade, bem aqui, nessa região aqui. Para mim seria bacana. Tá? Como alvo. Beleza. Agora eu vou voltar para o Profit e vou responder algumas dúvidas. Ah, como é que tá o nosso trade lá do índice? Tá indo, né? Tá indo. Chegou a pagar 2 para 1? Chegou a pagar 2 para 1? Não, ainda não, né? Porque é 95. Não. Mas ele tá indo. Vamos ver se ele vai evoluir bem. Vamos voltar. Tem algumas dúvidas de alguns amigos. Eu acho que PSA 3. Deixa eu ver aqui. Nossa, eu vou ter que sair, que eu vou ter um evento agora. Vou responder rapidão. PSA 3 do semanal. Deixa eu tirar isso aqui. A gente sabe que ele já está em região de último topo aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Não vai mudar muito, não. Tá. Se o Profit me ajudasse, era tão bom, né?
Não consigo nem deletar pelo teclado, tem base. Tá. O que a gente consegue avaliar aqui? Pelo semanal, a gente já teve o rompimento que leva bem aqui nessa região. Bem aqui. Tivemos o primeiro boss. Posso considerar aqui. Na verdade, para ser conservador, eu vou até considerar aqui para vocês, tá? E agora ele está tentando fazer a tentativa de segundo boss. O que me demonstra que o semanal, ele está atendendo, o player só está comprador ali, só está comprador, só que eu estou em cima de um topo. Então, de toda forma, eu não poderia comprar aqui. O que eu poderia fazer? Ou eu fico de fora e não faço nenhuma venda, não faço nada, ou eu tenho que esperar o movimento vir até essa região agora novamente para que eu possa comprá-lo, porque o semanal já está de alta. Se eu for no diário, o diário também está de alta. Também está de alta. E olha como ele chegou na porrada. Não tem como eu sair vendendo aqui. No mínimo, eu teria que esperar uma estrutura. Até no próprio diário, eu esperaria a estrutura. Não iria nem para 60 minutos para tentar esperar a estrutura. Então, ou eu fico de fora do movimento, esperando um recuo dele para poder comprar, ou eu posso arriscar uma compra depois de uma estrutura lateral e aí esperar uma manipulação, que seria o fechou fora, fechou dentro, e tentar vender. Mas eu não fico nem confortável de estar vendendo aqui peça C3, tá? O outro ativo que pediram para a gente foi BBAS3 no diário. No diário, o que a gente teve aqui? Tinha marcado o ponto. No diário tinha só esse doji que estava chamando atenção e que foi de fato aonde ele deu uma respirada, né? Deixa eu ver vermelho. 22. Não, nem chegou até lá. Ah, tá. A gente tá em 23, né? Nossa Senhora. E ele acabou fechando acima e fechando abaixo e ativou uma venda aqui. Ativou uma venda aqui. Não é a venda mais confortável. Eu queria que ele tivesse pelo menos repicado até este movimento aqui, para que eu pudesse vendê-la pela confirmação. Se eu for para os 60 minutos, a gente teve isso, né? Olha aqui. A gente teve essa última pernada deste movimento aqui, indicando que ele queria perder o que leva, volta até um ponto de alta liquidez vendedora. Vamos até desenhar aqui para ficar mais claro para vocês. Aqui, até aqui. Acima dos 50%, manipula num tempo gráfico menor esse order block de 60. E agora ele consegue fazer o primeiro boss dando continuidade à tendência de queda. Aqui não é ponto que eu posso vender. Aqui é ponto que eu posso pensar em comprar. Por quê? Porque aqui talvez ele poderia manipular o preço para voltar até essa região e me dar uma nova venda. Tá? Então, eu estou em cima de um ponto de compra agora. Não é bacana eu tentar vender. Caso ele não dê uma venda ali, então eu poderia esperar que o preço viesse parar nessa região aqui, e aí eu poderia comprá-lo para esperar o repique. No repique eu viro a mão, vendo para uma nova quebra de estrutura. Uma nova quebra de estrutura. E olha como o movimento chegou forte, hein? Mais um motivo para a gente não ter vendido aqui de primeira mão, porque com certeza a gente podia estar no meio da sardinhada toda, né? E BRAP, que pediram também. BRAP eu tinha até assinalado aqui, ó, essa região de fundo, para o pessoal em cima desse order block. Em cima desse order block aqui. Parou uma, parou duas, parou três. Eu não consigo comprar a BRAP aqui ainda, porque eu sei que é um ponto que tem altíssima liquidez. E se tem altíssima liquidez, eu prefiro optar por ficar de fora do papel, esperar acontecer a sacanagem do mercado, marco meu ponto, talvez, que seria de uma manipulação aqui, ó, nessa região, que é onde eu tenho até essa abertura do doji. Seria interessante para mim, tá? O mercado chegar até esse ponto aqui, e aí se ele manipular esse ponto, eu poderia pensar em comprar sim para buscar esse repique aqui.
Sem isso, eu não consigo fazer nada. Lembrando que o semanal está em total tendência de queda, porque ele já perdeu o nível-chave dele aqui, ele já fez a quebra-estrutura aqui, e agora ele pode estar preparando para fazer uma nova quebra-estrutura bem aqui, e isso aqui, no final, no semanal, ser uma base de um drop, base, drop. Tá? Então, muita cautela nessa operação de compra que você quer fazer. Gente, é isso. Eu vou ter que deixar vocês aqui. Eu espero que tenham aproveitado aí o momento. Como é que tá a nossa operação aqui? Bacana, andando. Vamos ver se ela vai conseguir ir até o alvo. E aí, aqui, ó, você teria duas opções, né? Ou você zeraria bem aqui mesmo, porque já deu 2 para 1, ou você segue o trade e vai fazer outras coisas e vamos ver se dá algo ou não. Viu? Um grande beijo para todos vocês. Estaremos de volta na sexta-feira e até mais.